Oi, gente, tudo bem? Então, chegamos ao segundo dia do propósito com a leitura, do livro do Luciano Subirá, Graça Transformadora. E quero dizer que minha experiência com o segundo capítulo já foi uma experiência de impacto. Fui muito impactada com muitas coisas que o Luciano escreveu nesse capítulo. Como eu disse ontem, ele vai começar a discorrer do início, né? Desde Adão até Jesus. Então, é um livro que eu já cheguei à conclusão de que, na verdade, é um curso, né, sobre graça. E é excelente, muito perfeito. E eu vou mostrar para vocês a parte que eu mais gostei desse capítulo, tá? Então, a parte que eu mais gostei no capítulo foi esse tópico, a graça no Éden, né? Que, obviamente, ele vai falar a respeito da queda de Adão, né? E essa última frase aí que eu marquei me marcou muito, que é: a graça é uma manifestação do caráter divino, e este, por sua vez, é eterno e imutável. Ou seja, já havia graça, né, no Éden. E aí ele começa ali falando que o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo falando que a graça nos foi dada antes dos tempos eternos, né? Ou seja, já foi manifestada desde a época de Adão. E aí ele conta, né, que o casal pecou, e aí eles ficaram com vergonha da nudez, aquela que a gente já sabe, né, Gênesis 3:7, e que eles costuraram roupas, né, cintas de folhas de figueira para eles. E aí Deus foi lá e não aceitou, né, eles agir daquela maneira e fez roupas de pele de animais para eles. E aí tem esse tópico aqui. Para que as vestes de pele ou de couro fossem produzidas, é certo que um animal teve que morrer. Trata-se da primeira menção bíblica de sacrifício pelo pecado, apontando figuradamente para a obra de Cristo em nosso favor. Então, assim, é uma coisa que a gente já sabe, é muito óbvio, mas quando falado e escrito dessa maneira, faz a gente refletir sobre muitas coisas, né? E é o que esse livro tem feito comigo. Muitas coisas eu já sabia, muitas coisas eu tinha ciência, as passagens bíblicas, porque esse livro, ele, além dele ser rico em passagens de outros livros, que eu também achei super interessante, ele colocar livros do John Bevere, do Hernando Dias Lopes, do Max Lucado, ele coloca livro de vários autores, né? E ele usa o Strong, que é uma concordância bíblica, um dicionário bíblico muito bom. Ele também usa muita passagem bíblica, então acontece que você acaba estudando a Bíblia também. Então achei super interessante. E como eu disse, né, ele vai falando sobre. E aí ele chega na parte do início, depois de Adão, ele fala de Abraão, antes ele fala de Noé, e aqui ele coloca algo muito legal sobre Abraão, né? Que Abraão, ele era um cara que ele tinha acesso direto ao Senhor, e aqui ele descreve todas as vezes em que o Senhor apareceu a Abraão. Nossa, eu achei muito interessante essa parte, onde ele fala que o próprio Deus fala que Abraão era profeta. Então, assim, foi muito profundo, muito profundo. Um estudo literalmente muito profundo. E aí ele termina falando da justificação pela fé. E no final do capítulo ele fala que, juntando as peças, né, que ele vai começar do início mesmo, que a intenção era começar do início mesmo. E aí ele coloca: estabelecidos os fundamentos do primeiro período, passemos a chegada da lei de Moisés e aos detalhes do tempo em que ela vigorou. Ou seja, ele está falando que no próximo capítulo a gente vai começar a estudar o propósito da lei. O que foi a lei, por que ela foi estabelecida, quando ela foi estabelecida. Então ele vai dar detalhes sobre a lei. Então o intuito dele sempre foi começar do início, para poder explicar que realmente a graça, ela não é uma coisa tão simples quanto a gente pensa que ela é, né? Então eu quero dizer que eu estou fascinada, né, pelo livro. É um estudo muito, muito precioso sobre graça. Às vezes a gente verbaliza a graça como o fim da lei, ou uma coisa assim: ah, posso fazer o que eu quiser e a graça está sobre a minha vida. E, queridos, a gente precisa ter um cuidado, porque não é isso que Jesus queria nos ensinar. Nunca foi sobre libertinagem, nunca foi sobre: ah, eu posso fazer todas as coisas do jeito que eu quiser e a graça vem sobre mim e me perdoa. Esse não é um coração de uma pessoa que foi agraciada pela graça. O coração de quem entende a graça, ela também entende o propósito da graça, e ela entende que graça também
precisa gerar em nós obediência, tá bom? Até amanhã. Fiquem com Deus.